Hoje a gente vai mergulhar um pouco nas ideias de Wilfred Bion, Sim, britânico. que marcou muito o século XX. Muito. E ele foi além, né? Além de Freud, de Klein, explorou a mente de umas formas bem novas, bem complexas. Bem originais, é. A nossa ideia aqui é tentar destilar alguns dos conceitos dele que são mais fascinantes, eu diria. Sim, Especialmente sobre como a nossa mente lida com emoções mais brutas, sabe? isso. E como isso afeta o pensar, né? E até o comportamento em grupo. Exato. A gente usou uns textos que explicam bem a teoria dele. Bom, vamos tentar desembalar isso, então. Vamos lá. Para começar, Bion via a mente como uma máquina de pensar, certo? Certo. E a grande tarefa do pensamento para ele seria justamente processar nossas experiências emocionais. Parece simples falando assim, né? Mas é aí que a coisa fica, nossa, muito interessante. Fica. O conceito central dele é a função alfa. Função alfa? Isso. Imagina que a gente vive recebendo impressões sensoriais, emocionais, tudo muito bruto. Bion chamou isso de elementos beta. Elementos beta. Tipo o quê, por exemplo? Pensa num bebê. Ele sente um desconforto enorme, mas não sabe o que é. Não tem nome. Aquilo é um elemento beta. Uma sensação caótica. Entendi. Angústia pura, talvez. Exato. E a função alfa seria, então, a capacidade da mente de pegar esses elementos beta, Essas sensações? isso, caóticas, e transformar em algo que a gente possa usar para pensar, para sonhar, para simbolizar. O resultado disso são os elementos alfa, Ah, tá. Os elementos alfa são o material do pensamento, então. precisamente. Agora, o ponto-chave é, quando essa função alfa falha, E ela pode falhar. pode, e aí a mente fica como que inundada por esses elementos beta não digeridos. Isso gera angústia, confusão, o que ele chamou de terror sem nome. Nossa, terror sem nome. É forte. E ele liga isso muito à relação mãe-bebê, não é? Com a ideia de contenção. Exatamente. A contenção é fundamental. É a capacidade da mãe, ou do cuidador, né, por analogia, do analista também, de receber as projeções desses elementos beta do bebê. Ou do paciente. Como assim receber? A mãe funciona como um recipiente, sabe? Ela acolhe aquela angústia que o bebê não dá conta, ela meio que digere aquilo internamente. Usa a própria função alfa dela. Isso. E aí devolve pro bebê de uma forma menos tóxica, mais compreensível, mais pensável. Ah, que incrível! E isso ajuda o bebê a desenvolver a própria capacidade de pensar sobre o que sente. Exatamente. É um aprendizado fundamental. E ligado a isso está o reverie, Reverie. que é esse estado mental receptivo da mãe, quase um sonhar acordado, assim, que permite essa compreensão mais intuitiva, sabe? E essa transformação da angústia do outro. Fascinante! Nossa, como a origem do pensar está ligada a esse acolhimento, né? Totalmente. Mas Bion não parou no indivíduo. Ele levou isso para entender grupos também, certo? Sim, levou. Ele também estudou muito a dinâmica de grupos e observou que os grupos operam tipo em dois níveis ao mesmo tempo. 2 níveis. Tem o grupo de trabalho, que é o nível consciente focado na tarefa, no objetivo real do grupo. Ok. Mas, por baixo disso, muitas vezes operam o que ele chamou de suposições básicas. Suposições básicas. No O que que ela- seria isso? São fantasias inconscientes, irracionais, que meio que dominam o grupo e atrapalham o pensamento, atrapalham a tarefa. Que tipo de fantasias? Como se fosse mágico. Ah, tipo uma equipe que não decide nada sem o chefe. Exato. Aí tem a de luta-fuga. O grupo age como se tivesse sempre um inimigo para atacar ou algo do qual fugir, sabe? Uma tensão constante. Certo. E a terceira é a de acasalamento. A esperança do grupo fica toda depositada na formação de um par ou num evento futuro, que magicamente vai trazer a solução para tudo. Nossa, e essas suposições são defesas, então. São defesas contra a ansiedade do próprio grupo. A ansiedade de estar junto, de ter que realizar a tarefa. E o interessante é que dá para ver isso como uma falha coletiva da função alfa no grupo. Como assim? É como se o grupo, sabe, incapaz de processar a ansiedade, a complexidade da tarefa,
os elementos beta do grupo, regredisse para esses modos mais primitivos. Entendi. Então, reconhecer essas suposições é o primeiro passo para o grupo conseguir voltar a trabalhar de verdade, a pensar. Exatamente. É crucial para sair desse funcionamento defensivo. Muito potente essa conexão entre a falha no processamento emocional individual e essas dinâmicas de grupo que não funcionam, né? É muito potente. E trazendo para hoje, para a nossa realidade, assim, como essas ideias de Bion ajudam a gente a pensar sobre, sei lá, a ansiedade, que parece estar em todo lugar. Olha, uma leitura bioniana, digamos assim, talvez sugerisse que muito da ansiedade atual reflete uma sobrecarga de elementos beta não processados. Uma sobrecarga? É, uma dificuldade em digerir, em usar a função alfa para dar conta da avalanche de estímulos, de informações, de emoções do mundo moderno, sabe? Faz sentido, é muita coisa chegando ao mesmo tempo. Muita coisa. A ansiedade, nesse sentido, seria um sintoma dessa dificuldade de metabolizar a própria experiência. E aí, o que a psicanálise poderia oferecer nessa visão? Bom, a análise poderia ser vista como um espaço de contenção, um lugar onde o analista, buscando um estado parecido com o reverie, que Bion também chamou de atenção sem memória nem desejo, para estar totalmente aberto ao que acontece ali. Sem memória nem desejo. Interessante isso. É para não prejulgar, né? Estando nesse estado, o analista ajuda a pessoa a retomar ou a desenvolver essa capacidade de transformar o tal terror sem nome em pensamento, em significado. Não é uma cura rápida, então. Definitivamente não. É um processo de desenvolver, de fortalecer essa função mental que é essencial para a gente lidar com a vida. A capacidade de pensar a própria experiência. Uau. É. Bion realmente deixa ferramentas muito poderosas para a gente entender essa relação complexa entre sentir e pensar, né? Tanto sozinhos quanto juntos. Uma visão muito profunda de como a mente tenta dar sentido para o caos. Sem dúvida. E fica uma reflexão, né? Se essa capacidade de transformar o caos emocional em pensamento, a tal função alfa, depende tanto de uma relação que ofereça contenção, que ofereça esse reverie. Sim. O que acontece quando as nossas interações ficam cada vez mais, sei lá, fragmentadas, mais rápidas, mais superficiais, menos capazes de oferecer essa escuta profunda, essa escuta que metaboliza? É uma ótima pergunta. Como a gente nutre nossa capacidade de pensar no meio de tanto ruído, né? Tanta superficialidade. Exato. Fica aí para a gente pensar.